Olá, meus amigos e minhas amigas. Uma excelente noite a todos vocês. É com muita alegria que nós estamos aqui na sala de estudos Joana de Ângeles para nós iniciarmos mais um capítulo do livro Boa Nova. Até então, semana passada, tivemos capítulo 6, falando a respeito da fidelidade a Deus. O diálogo é bastante expressivo, né, de Jesus com os discípulos de modo geral, e hoje nós vamos ter o diálogo de Jesus com o nosso querido Judas Tadeu, né, a respeito da, da comunicabilidade com os espíritos, mais propriamente, né, a comunicação com os espíritos, talvez em condições mais difíceis, aqueles a quem qualificamos, né, como obsessores, até então vistos como, os inimigos do bem, né, vamos entender um pouquinho mais a esse respeito, a luta do bem contra o mal. A todos e a todas, né, que estão chegando aí, estão se manifestando no chat, a nossa alegria da participação. A Márcia, a nossa mãezinha querida, de Vitória da Conquista, Leandro, a Jane, enfim, todos vocês, né? É uma honra contar com a participação. Para a gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma prece, mais do que importante, a nossa vinculação com o mundo espiritual. Mestre querido, nós aqui nos encontramos com alegria para te agradecer a oportunidade do encontro fraterno, que possamos estudar juntos a tua mensagem redentora que legastes ao mundo no clima de paz. Seja a verdade, a sabedoria, luzes a nos iluminarem em nossas trilhas pessoais, incentivando-nos a nossa transformação, ajudando-nos na reconstrução dos nossos corações, frente aos desafios e lutas que nos assediem à marcha. Pedimos, Senhor, reconhecendo que onde estivesse dois, três ou mais reunidos em teu santo nome, tu se faria no meio deles, confiantes de que jamais estaremos sós, aqui nos colocamos, pedindo às línguas de fogo que nos instruam a palavra para que o nosso coração transborde fé, esperança e amor. Com essa oração singela, iniciamos o nosso estudo. Vamos lá, né, minha gente? Vamos iniciar, o irmãozinho já está chegando aí, né? A Ana Paula está nos cumprimentando, enfim, todo mundo que chegar, sintam-se acolhidos e acolhidas. Vamos conversar sobre a luta contra o mal. E o personagem da vez vai ser o Judas Tadeu. Como sempre, Humberto de Campos ele nos insere dentro de um cenário pedagógico para que ele, né, venha trazer o diálogo de Jesus com os discípulos. E observemos aí o que ele nos ajuda a compreender dessa cena. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. Então, imaginemos daquilo que os discípulos viram, ouviram e presenciaram, o lidar com os endemoniados, com as pessoas hoje, na terminologia espírita, né, obsediadas sob a influenciação dos espíritos, era o que mais chamava a atenção para ele.
não raros são os casos que Jesus intervém espiritualmente na situação de alguns corações, né. A gente vai ter alguns episódios muito marcantes, como, por exemplo, o endemoniado de Gerasa ou Gadara, aonde a intervenção é tão precisa e causa um espanto na cidade como um todo, que conhecia, o caso em específico, mas que sem sucesso, né, a pessoa atormentada ali, sob a influenciação, padecia graves desajustes, mas sob o influxo da presença do Cristo, eis que ele se vê, né, liberto e tem condições de estar de volta à tona. E reconhecendo então que esse fato espantava, né, trazia, impressionava um pouco os discípulos, Humberto de Campos separou algumas lições, né, do diálogo de Jesus com Judas Tadeu. A questão, né, como era comumente tratado, diabo, né, a presença dessa força adversária era algo como que bastante evidente ali naqueles tempos, e existia um certo temor, não só em relação a essas forças espirituais, bem como também, né, as criaturas de vida perversa. Assim é, né, que num certo dia, o Tadeu, ele vai ser convidado a uma experiência particular que vai marcar a trajetória dele e que de alguma forma, vai servir de lição para todo esse capítulo. Jesus estava com Tiago e João lá em Cesareia de Filipe e não se fazia presente com eles o Tadeu, não estava junto deles o Tadeu, ele tinha ficado. E ele recebe a presença de uma pobre demente, na expressão de Humberto de Campos, alguém que estava passando aí por esse processo. E ele vai, tentar auxiliar, mas apesar de todos os esforços, como narra Humberto de Campos, apesar de todos os esforços, ele não conseguiu modificar a situação. Jesus vai retornar junto com os discípulos e, ao anoitecer, aquela criatura vai ter condições de voltar à sanidade mental e espiritual. E ele fica um pouco assim intrigado, fica um pouco cismado. Por que razões Jesus não teria, de algum modo, transmitido automaticamente o poder de expulsar esse tipo de espíritos? É importante a gente lembrar, né, o Evangelho, no seu convite primoroso, ele tem um instante, né, que ele é marcado pelo ide. Ide pelo mundo, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, né, os espíritos malfazejos. Jesus pede aos corações que pudessem vanguardear no mundo essa ação educativa de conforto e consolo aos espíritos nas suas mais diversas condições. E reconhecendo então, né, que a missão havia sido dada, Judas Tadeu ele tentou, mas não conseguiu. Então ficou a dúvida: pera, né, Jesus de tal modo nos legou a necessidade de nos prontificarmos na obra, mas por que que eu não tenho esse poder? Por que que de tal maneira ele consegue e eu não? O que está faltando nesse processo todo? Se a gente vai em Kardec, né, nós vamos ter algo bastante curioso, né, no estudo da obsessão, a compreender, o seu significado,
a compreender o seu processo, bem como a maneira, né, que a gente pode ter de resolver tudo isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a gente tem lá na coletânea de preces um instante, bem expressivo que, Kardec vai, no seu preâmbulo, explicar mais detidamente a obsessão, vai nos trazer alguns detalhes importantes, inclusive vai nos ajudar a pensar numa oração que a gente pode fazer. É, o pensamento espírita ali está marcado de maneira muito simples, mas de forma muito significativa. E eu gostaria apenas de trazer um detalhe, né, que Kardec nos ajuda a pensar. A influência entre o mundo espiritual e o mundo material é uma lei, né? O mundo material e espiritual são duas faces da mesma realidade, que é a realidade do espírito. Uns estão encarnados e outros sem o corpo, mas ambos são espíritos e vivem numa mesma realidade. Pois bem, levando em conta que um mundo reage sobre o outro, né, os espíritos vão nos trazer a ideia da influência. A influência é um princípio natural. A partir da sintonia, nós perceberemos a influência, seja a influência para uma direção mais, né, apropriada, mais correta, adequada, seja também uma influência talvez menos favorável, né? A gente vai ter a influência dos espíritos de maneira muito precisa na nossa trajetória. Ok. Só que, e aí Kardec, quando vai falar da obsessão, ele vai dizer que a obsessão é uma influência, mas diferente da influência de um espírito superior, por exemplo, a influência, no caso obsessivo, ela se dá de modo persistente. Ela prossegue mesmo quando determinado indivíduo não está sintonizado com aquela faixa. A obsessão é um processo de influência persistente de uma determinada alma sobre outra. Enquanto na influência existe respeito de livre-arbítrio, na obsessão não existe livre-arbítrio, independente se você queira ou não, independente do seu livre-arbítrio, um espírito procura conduzir a situação de tal maneira, né? Isso pode começar de forma simples até evoluir para os casos mais complicados. E aí, irmãozinho, as pessoas estavam te aguardando, né? Já enrolei aqui bem, fica à vontade. Não, pode seguir o raciocínio aí. Eu estava ouvindo só cumprimentar mesmo a todos que estão aí conosco, que estarão no futuro. E pode seguir, irmãozinho, que você tá indo na obra básica. E aí depois eu pego um pontinho aí também para abordar sobre a questão da obsessão. Perfeito. Vou só concluir o raciocínio. Então, Kardec vai nos ajudar a perceber que, né, esses casos em que a gente percebe a obsessão é um momento em que a influenciação ela evoluiu, não existe mais o livre-arbítrio propriamente dito. O espírito quer porque quer, né, domar aquele a quem ele influencia. Então, isso começa algo simples e vai evoluindo para um processo de fascinação até chegar à subjugação. Nos casos, né, mais difíceis de subjugação, a gente percebe que a pessoa obsediada, a pessoa sob essa influenciação perniciosa, ela já perde esse autodomínio pessoal. Ela encontra-se numa gravidade um pouco maior. É aquele coração, aquela alma que está obsediando, que está ali nessa influência perniciosa, ele assume como que as rédeas das circunstâncias. E por que que a obsessão
ela pode chegar a esse ponto? Kardec também vai nos ajudar a pensar nisso. Por exemplo, se a gente tem a questão de, né, um espírito pode se afinizar com outro em relação a alguns vícios, e uma obsessão pode se dar por causa de desejos comuns, aonde aquele espírito desencarnado ou encarnado, né, ele vai procurar estar sempre orientando numa determinada direção. Esse seria um tipo, né, vamos dizer assim, a afinidade de pretensões, de disposições, de tendências, poderia levar a um cenário de obsessão. Duas pessoas combinam tanto, 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 que uma passa por essa afinidade tão expressiva a orientar os passos da outra. Mas, né, a obsessão que Kardec qualifica, né, como a mais prejudicial é nos casos de vingança. É um espírito que ele influencia perniciosamente o outro por um motivo pessoal, às vezes um desafeto anterior, algum problema que aconteceu, e a obsessão ela vem, nesses casos, como uma expressão desse desejo de vingança do outro. Então, ele não respeita, é movido pelo ódio, ele se faz ali presente. Por isso, tem casos assim tão complicados, tão difíceis, e que às vezes nos geram uma certa comoção, por percebermos nessas circunstâncias, né, contextos um pouco mais complicados, aonde, por exemplo, atualmente nas reuniões mediúnicas, a gente conversa com essas entidades e a gente, né, ali cotidianamente vai convivendo com elas no desejo de ajudá-las a libertar daquele processo. A gente ora em favor daquele encarnado, né, daquele espírito que está sob essa influenciação mais perniciosa, a fim de que ele consiga também se estruturar interiormente, e vamos cuidando desses dois lados até que o processo de vinculação, né, ele seja rompido e ambos os espíritos possam trilhar essa trajetória. Então, aqui, hoje, sob a perspectiva espírita, né, poderíamos dizer que o Tadeu, Judas Tadeu, tão impressionado com a fenomenologia, né, teria modos e meios de tratar a questão. Se a preocupação dele naquele momento era receber um poder do Cristo, hoje, pelas lentes da doutrina espírita, a gente vai compreendendo o fenômeno da obsessão de maneira mais racional, podendo lidar com ela com um grau maior de segurança, não como a esperar um poder maior, mas aprendendo a cuidar dos corações, aprendendo a cuidar dos espíritos, nas suas limitações, nas suas debilidades, porque o meio que nós temos para que a gente possa se libertar dessas vinculações menos dignas, como Jesus vai nos ajudar a entender daqui para frente, é a nossa transformação pessoal. À medida que eu me elevo na escala evolutiva, o meu grupo de afinidades vai amplificando-se. As minhas relações, elas vão mudando, elas vão se aperfeiçoando, vão se tornando cada vez mais dignas. Então, eu vou eliminando os maus pendores, o que vai inviabilizando a influenciação por causa dos vícios comuns. E eu também, porque eu vou tratando as pessoas melhor, eu não vou criando inimizades. Então, também eu vou construindo relações mais justas, o que impede que alguém se volte contra mim por causa de vingança, né? Porque a gente não vai se comprometer, né, em ofensas, em questões. Então, esse é o grande cerne da lição. O cuidado com o nosso mundo interior é aquilo que pode nos auxiliar a cuidar das outras pessoas, porque a nossa influência moral, né, carregará consigo, no dizer de Kardec, as energias adequadas para o processo de libertação, tanto quanto vai nos protegendo, vai nos imunizando contra esses ataques que a gente também está sujeito a ter. Enfim, né? Chega o rei, irmãozinho. Vamos lá. Tá bom, irmãozinho, o som? Porque ontem eu fiz uma live e não tava legal, não.
Tá. Isso que o irmão está trazendo é muito importante, porque a maneira como a doutrina espírita vai apresentar os processos obsessivos é uma maneira singular, né? Eu não diria que é única da doutrina espírita, né? Talvez a gente até possa dizer é a única doutrina que apresenta a obsessão de uma perspectiva muito diferente, né? O próprio Emmanuel vai... Obrigado, Leandro. O Leandro está confirmando aí do som. Obrigado. O próprio Emmanuel vai escrever uma mensagem muito bonita no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 80, chamado Doutrina Espírita. E ali ele diz assim, mais ou menos assim, né? Toda religião exorciza os espíritos infelizes, mas só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como irmãos, né? Propondo o amor. Eu comento isso muitas vezes, que foi muito marcante para mim no movimento de retorno à doutrina espírita, notar que no Evangelho segundo o Espiritismo tinha uma prece pelo obsessor. Porque isso dá o tom de como a doutrina espírita encara a obsessão. Porque numa percepção, numa perspectiva mais comum, né, uma perspectiva mais, talvez, mais até, não é um demérito, mas assim, até infantil, a gente poderia querer apenas se livrar do obsessor, né? Tira o obsessor, exclui o obsessor, que na verdade é até um pouquinho do que o Tadeu estava querendo aqui, né? Exclui, né? Chama todo mundo que está obsediado e exclui os obsessores, né? Assim, como se a coisa fosse repentina, né? Como se a coisa fosse assim, bastaria excluir os maus, que aí eles já seriam transformados, né? Exatamente esse trecho aí. Eles já seriam transformados e as pessoas que estavam sofrendo a influenciação também seriam. E o processo que a doutrina espírita vai mostrar é um processo até, eu diria, mais lógico, porque ele está relacionado não apenas com o caso do vítima e algoz, mas conectado com toda a percepção da lei divina. É onde a gente percebe que existe um princípio de fidelidade na lei e por isso a doutrina espírita enxerga os processos obsessivos da maneira como enxerga. E aí, o que o irmãozinho estava falando, que é o que também me chama muita atenção, porque o capítulo chama a luta contra o mal, né? E aí a gente poderia pensar assim, vamos todo mundo empunhar a arma, né, as espadas, e vamos lutar contra o mal. Mas não é assim que Jesus procede. E isso é digno de nota. Porque a maneira como Cristo e como a própria doutrina espírita vai lidar com os processos obsessivos é compreender que nós estamos diante de espíritos, filhos de Deus, tanto quanto nós. Emmanuel usa uma expressão que eu gosto muito, que é com as suas características de eternidade, né? Ou seja, também é um imortal, também é uma criatura que está sujeita à lei de progresso, de maneira que a exclusão do espírito obsessor não pode ser o nosso intento. Porque existe dois pensamentos aqui para sustentar essa percepção de que a gente não pode simplesmente excluir o obsessor. É claro que em determinados casos nós vamos precisar afastar, até mesmo, de certa forma, se possível, a revelia da vontade do obsessor, né? Kardec chega a dizer isso na oração para o obsessor, ele diz assim, vai chegar um momento em que Deus vai interromper esse processo, né? Porque chegou o fim da prova do obsediado, mas o que a doutrina espírita vai propor, vai mostrar para nós, é que a gente não pode simplesmente ter esse pensamento de eu quero me livrar do obsessor, porque existem, então, dois pilares aqui sobre os quais a gente não pode deixar de pensar. Um é esse, né, que de certa forma a gente já está trazendo. O obsessor também é um filho de Deus, o obsessor também é um espírito que merece oportunidades, ele tem rancor que na cabeça dele são justificáveis, né? Ele tem posturas que na cabeça dele tem as suas razões de ser, quer seja por vingança, como o irmãozinho estava colocando, quer seja uma simples influenciação ou
uma obsessão, Kardec vai chamar de obsessão simples, mas todas têm ali algum motivo, mas esse espírito também é um filho de Deus, ele também precisa de oportunidades, ele também precisa de investimento espiritual, né, para que possa se transformar. Então nós não vamos simplesmente afastar ou se livrar dele, porque na verdade o intento do espiritismo também envolve o obsessor, ou o espírito que está causando essa influência, também envolve ele, porque o espiritismo também veio para ele. Né? Por isso que a mensagem de Emmanuel é marcante, até deixei ela aqui, do capítulo 80 do Religião dos Espíritos. Né? Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Então, nós também vamos acolher ele. E o outro ponto, né, o outro pilar que a gente não pode abrir mão, se a gente tira o obsessor, mas não trata o obsediado, vem outro. Né? Porque existe um problema inicial que permitiu com que a influência se instalasse e essa influência se tornasse depois, se assim for o caso, um processo obsessivo. Então tem uma questão com o próprio obsediado, ou com o próprio influenciado, vamos dizer assim. Não bastará tirar o problema, é preciso resolver as causas que permitiram que aquele problema se instalasse. Porque aí nós estamos atuando verdadeiramente na raiz do problema, que é o que o irmãozinho estava falando da reforma íntima. Né? Porque a luta contra o mal, ela não é uma guerra nos moldes que o ser humano entende. A luta contra o mal significa resgatar nos malfeitores e suas vítimas o reino de Deus, para que em ambos resplandeça a verdade divina. Essa é a grande maneira que Jesus tem de lutar contra o mal, né? E aí, nesse sentido, é tão interessante que tem um... Eu já vou trazer aqui, irmãozinho, mas depois a gente pode, acho que seguindo no texto do Bonhoeffer, vai ter mais coisa para a gente tratar. Tem uma passagem que está no Evangelho de Mateus, e ela é muito interessante, dentro desse sentido mesmo da obsessão, né? Dessa lei de causa e efeito, e está em Mateus 12, de 22 a 32. Eu acho que é a passagem que vai aparecer no final, não é não? Eu acho que não. Eu acho que não, irmão. Não, porque a do final aqui é que eles tentam. Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que a do final. Não, pode. Chega o rei, mete bronca. Tá. Não. Porque na verdade acho que é de Mateus, a referência é de Lucas, né? Tá, vamos deixar mais pra frente então. Aí a gente traz a passagem mais pra frente. É da casa adornada. Porque eu acho que é isso mesmo. Só que a referência de Mateus, ela tá um pouquinho mais. Acho que ela tá um pouquinho mais detalhada do que a de Lucas, né? Uhum. Humberto de Campos só pinta o quadro dela, né? Mas Jesus resolve contar ela a partir justamente desse diálogo aqui que ele teve com Judas. Ele aproveita para trazer uma orientação geral. Que talvez essa perspectiva, né, quando Jesus começa a falar de reino de Deus, para os discípulos é uma ideia muito material. Então a gente vai fazer oposição a pessoas, a gente vai fazer oposição a determinados corações. Só que os discípulos não estavam ainda atentos à questão da profundidade da proposta, que era de cuidado dessa vida íntima, dessa vida interior. E eles também não estavam cientes que, sendo Cristo coordenador das atividades planetárias, os espíritos que muitas vezes estavam fazendo oposição a eles também eram objeto de cuidado e carinho deles. Então, algo que a gente hoje pensaria, né, naturalmente, mas que naquele momento não estava
sendo possível ser vislumbrado pelo coração dele. É, E, na verdade não é a mesma passagem, não, mas ela está no mesmo capítulo. É porque é muito parecida as passagens, mas depois a gente dá as referências direitinho. É porque o da casa adornada é Mateus, acho que lá nos versículos 40, 43, 44. Antes um pouquinho tem uma passagem muito parecida, mas aí depois a gente passa em tudo. a hora que você desejar. Mas o interessante do diálogo de Jesus com Judas Tadeu é que, vamos dizer assim, né, Jesus reconhecendo que tinha acontecido alguma coisa, tinha inquietado ele, né, ele não estava muito bem, Jesus veio fazer uma pergunta: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Então, qual a finalidade? Você faz tudo, 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 tudo para chegar aonde? Em que lugar? Você está disposto ao quê? Qual a destinação você espera atingir? E aí ele é movido por uma inspiração e vai receber, vai a falar para Jesus: eu estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Então a resposta dele foi muito inteligente. A inspiração foi muito boa, porque de alguma forma ele já dá nuances de que ele tem objetivos não superficiais, mas ele está atento a algumas coisas. Só que Jesus vai descer algumas camadas com ele. E aí, a provocação que Jesus vai fazer inicialmente a ele, talvez seja também importante a nós. Se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Se é o objetivo da sua vida, se você está trabalhando por isso, por que você está esperando que as pessoas possam atingir essa finalidade primeiro que você? Seria justo esqueceres as próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Então, é o ponto que o irmãozinho estava trabalhando, que é, olha, dentro da criação divina, todos nós que somos espíritos, seres criados, a gente faz parte de um plano. E nenhum espírito, por mais triste que seja a sua condição, ele está excluído disso. Todos nós temos uma destinação, temos um ponto de partida em comum e uma destinação em comum. Como isso vai se dar, obviamente, parte do nosso livre-arbítrio, parte da nossa decisão pessoal, mas é um planejamento partilhado, né? E é aí que Jesus rompe com essa ideia de vamos lutar contra um outro. A partir desse momento, acabou, desce aqui por terra, porque não tem uma batalha mais de fora. Se eu entendo que o trabalho de Deus se realizará em todos os corações, já não tenho eu necessidade de querer, né, impor alguma coisa sobre as pessoas. Isso em todos os sentidos. Às vezes a gente briga, briga, briga com as pessoas por causa das ideias, porque a gente quer, porque quer que as pessoas pensem de determinada forma. Mas, naturalmente, nós só teremos condições de mudar as nossas. A liberdade de consciência é lei e, interiormente, a nossa forma de organizar pessoal, Deus resguarda de modo ilimitado o livre-arbítrio. Dentro eu posso escolher. Então, não, a partir desse momento, Jesus está dizendo, ó, não adianta você querer lutar contra os outros. Não, não adianta. Cai por terra a sua pretensão. É preciso centralizar essa ação em outro campo. Cuide do seu coração. Né? E aí Jesus vai ponderar com ele que toda a criação é de Deus. Aqueles
espíritos que momentaneamente encontram-se em determinada condição mais difícil, provisoriamente estão naquela condição. O mal na criação é transitório. A imperfeição é um tempo finito dentro da eternidade. A gente vai dar trabalho num curto espaço de tempo. Se a gente pensa nesse grande projeto que o Criador tem para todos nós. Então, por um curto espaço de tempo, a gente, faz oposições, a gente propõe guerras, a gente estabelece divisões e fronteiras, mas é sempre por um pouco de tempo. Porque de tal modo, como Deus ele compreende o processo evolutivo de cada espírito, naturalmente, o bem vai prevalecendo pelo tempo. O tempo é um instrumento de verdade, do qual Deus se serve para esclarecer as criaturas no instante oportuno. Porque ele não tem objetivo nenhum de medir forças com a gente, mas de nos educar, para que através desse tempo, por livre e espontânea vontade, por liberdade de consciência, a gente vá chegando aí no ponto, no amadurecimento justo. E tem uma coisa interessante sobre essa resposta do Tadeu, é porque o nome, era Judas Tadeu. E Judas quer dizer exaltação a Deus. E Tadeu quer dizer coração. Então, a resposta do Tadeu para Jesus, porque a gente sabe que a questão do nome na época tinha muito da missão da própria pessoa na Terra, a resposta do Tadeu é como se ele fosse falando o próprio nome dele, Assim, eu estou realizando o reino de Deus no coração, é essa exaltação de Deus no meu coração, ou seja, eu estou cumprindo a minha tarefa, é o que meu nome indica. E aí a resposta que Jesus está dando para ele, ou pelo menos não a resposta, mas o complemento que Jesus está falando para ele, me fez pensar até lá no diálogo de Jesus com a samaritana. Quando Jesus fala que vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, Porque antes a adoração ou a exaltação era feita em montes, Assim, como se tivesse locais mais propícios ou mais adequados, Como se fosse uma coisa assim exterior. E ali no diálogo com a samaritana, Jesus já chama a atenção para a verdadeira adoração que se traduziria em espírito e verdade, E a gente pode entender isso no interior, ou como Paulo vai dizer, no altar íntimo. E aqui, para Judas Tadeu, cuja missão era, então, essa exaltação de Deus no coração, Jesus está mostrando, acho que um passo a mais, Porque ele já tinha entendido isso. É como se ele dissesse, olha, eu já entendi que a exaltação ao Criador é no coração. Isso é espírito e verdade, É o sentimento, é a criatura reverenciando e exaltando o Criador, dentro de si mesma, no seu altar interno. E aí Jesus está dando um complemento, Porque a relação com Deus, ela passa na nossa relação com o próximo. A maneira como é o que o João vai escrever na sua carta, Como é que a gente vai amar um Deus que a gente não conhece, sendo que os que a gente conhece a gente não está amando? Como é que eu posso dizer que eu amo um Deus que eu não conheço, sendo que os que eu conheço eu não estou conseguindo amar? Então, será que eu realmente amo esse Deus, esse Criador? Ou será que eu estou perdido, nos meus interesses, nos meus desejos, achando que eu estou adorando a Deus, que eu estou amando a Deus? Na verdade, eu só estou amando a mim mesmo, a minha percepção, de Deus, e não a percepção real. Porque os outros que eu convivo, que eu conheço, eu não sou capaz de amar. Então, Jesus está
vamos dizer assim, está explicando para Tiago, perdão, para Tadeu, a relação que existe entre o mandamento do amar a Deus e o amar o próximo. Porque essa exaltação, eu não me lembro, eu acho que é no próximo capítulo, Jesus vai dizer assim, como que a gente vai amar a Deus e aborrecer a obra? Então, não dá para a gente querer a realização do reino de Deus no nosso coração, se também no nosso coração existe espaço para mácula, existe espaço para ódio, existe espaço para exclusão. Porque o reino de Deus é a integralidade do ser, né? É todo o ser que está voltado para Deus. Então não cabe mágoa, não cabe revolta, não cabe desejo de vingança, não cabe ódio, não cabe rancor, porque é todo o ser voltado para Deus. Então, eu diria assim, Jesus está explicando para Tadeu qual que é realmente a missão dele, né? Se ele quer essa realização do reino de Deus no coração, isso significa então olhar para a criação infinita e reconhecer na criação infinita a família, né? A nossa integração com o próprio Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro e maior mandamento. E um segundo, semelhante a isso, né? Amar o próximo como a si mesmo. Esse, portanto, é o nosso esforço. É perceber que no nosso coração também tem que ter espaço para os maus. Não, não para a gente ser ingênuo perante os maus, mas para reconhecer que maldade é o outro nome da ignorância. E, portanto, ignorância é uma coisa que a gente sabe, né? A gente já tem ferramentas suficientes, o irmãozinho falou, né? Para nós hoje é mais fácil, né? De pensar isso, porque a gente tem a doutrina espírita, mas a gente sabe que ignorância é uma coisa que o tempo resolve, né? Então, não faz parte daquele espírito, não é da essência daquele espírito, faz parte dele nesse momento, mas o tempo, né, há de conduzir aquela alma, aquele espírito, aquela criatura para outras experiências, para outras vivências, de tal maneira que essa ignorância vá sendo sanada, né? Então a gente não pode excluir o ignorante, porque o que falta ao ignorante é tão somente o real conhecimento, e isso a vida traz, né? Então, no nosso coração tem que ter o espaço, não é para apoiar nem para concordar com tudo que fazem, mas para compreender que nós não podemos desejar o mal a ninguém, que a gente, de nossa parte, do nosso coração, não pode sair um desejo infeliz, né? E aí a gente volta, né, depois para esse cuidar de si, né? Cuidar do próprio coração, dessa reforma íntima que o irmãozinho dizia. Perfeitíssimo. Então, se a gente observar aqui, ó, palavrinhas, túnica, coisa que você veste, algo externo. Manifestação. Então, Jesus ele está falando de coisas que são externas à criatura, ou seja, há algo muito mais profundo a ser encontrado. Em outras palavras, né, a ideia central que Jesus está trabalhando inicialmente é: fica tranquilo, seu problema não é com as pessoas, né? A grande necessidade é da gente cuidar de si mesmo. Se a gente, na nossa prática religiosa, a gente, né, sente que a gente tem o dever e a responsabilidade de, né, impor as coisas sobre as pessoas, talvez a gente esteja necessitando refletir um pouco mais sobre essa lição, porque não existe em nenhum momento nenhum projeto na espiritualidade para acabar com ninguém. Não tem ninguém que vai ser jogado fora porque não faz parte desse projeto. Todos aqueles inimigos que a gente às vezes faz na trajetória por causa de ideias, a gente a breve tempo vai ser chamado a reconciliar com eles. Vide o que aconteceu com Tiago e Paulo quando foram convidados a se abraçar na obra do bem, por entenderem que podemos pensar diferentes, mas o projeto da criação é para todos.
E aí, né, esse capítulo ele é formidável, porque Jesus, de certa forma, vai condensando algumas coisas, né? E as preocupações de Judas Tadeu talvez sejam as nossas em relação à nossa atividade, à nossa forma, né, de muitas vezes avaliar a nossa experiência religiosa. Olha o que Judas Tadeu está preocupado. Não seria justo convocar todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Então, ele deixou de pensar assim, então, tudo bem, vamos, não dá para descartar eles. Então, a nossa obra não deveria ser de convertê-los à verdade dos céus, de alguma forma, né? A gente não tem essa necessidade. Então, ele saiu de alguma forma de um extremo, mas ele ainda está sendo marcado nesse momento aqui com um anseio, né, talvez um tanto que imaturo, né? A gente muitas vezes assume essa pretensão, mas não tem que ir lá converter a forma do outro de pensar, porque agora vai ter que começar a pensar do mesmo jeito que eu, do mesmo jeito que eu acho que tem que ser. E aí, Jesus vai ponderar com ele. Por que motivo não procede Deus assim? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que do seu coração paternal? Será que na nossa condição de espíritos nós estaremos agindo de maneira mais inteligente do que o Criador? Né? Ao achar que as pessoas, num exato instante presente, elas conservem uma determinada mentalidade no momento, nesse atual momento em que se encontra. E é por isso que, de certa forma, a partir desse momento, o Jesus vai separar assim, tem coisas que é da esfera divina e tem coisas que é da esfera humana. A gente não pode confundir, porque no desejo de, né, fazer oposição ao mal, a gente às vezes acaba confundindo-se no lugar do Criador. Então existe um desafio que é de esfera divina. É o que o Espírito Verdade, vai dizer. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós o da impiedade. Então, o desafio divino é o desafio do mal. É o de gerir o mal em escala cósmica. O que acontece com a destinação do planeta é problema de Jesus. Está na responsabilidade dele orientar os destinos dos espíritos que estão aqui. Mas o nosso desafio é só cuidar, é só não ser impiedoso, só não afundar ninguém, né, na trajetória. Você ajuda se não atrapalhar. É melhor simplificar. Se você não, né, desencaminhar ninguém, você já está assim, ótimo, né? Já está cooperando demais. Então é isso que Jesus, de alguma forma, vai ressaltar. Olha, Deus tem a tarefa dele, as leis vão conduzindo as criaturas e vai chegar ao termo do mal. Vai chegar naturalmente ao termo do mal no instante preciso. Mas até lá, o que você pode fazer? Não seja impiedoso. Não seja impiedoso. Cuida do teu destino. Aprende a direcionar o barco da sua existência. Isso então vai chamando a gente para aquilo, né, que o irmãozinho já tinha trazido, que é o ponto central aqui, né? Por que a pergunta do Tiago, tô falando Tiago, a pergunta do Tadeu é a pergunta de muitos. Por que a gente não renova o mundo em 3 dias? E a resposta de Jesus nos convida a pensar
que é porque é aquilo que Humberto Campos vai escrever depois lá no Estante da Vida, né? Deus usou o tempo, não a violência. Porque o objetivo maior da criação ou do planeta, né, da Terra, não é que a vida na Terra seja uma exibição de bondade. Porque se o objetivo fosse esse, era só excluir os maus, né? Ou só forçar os maus a serem bons. Mas o grande objetivo do planeta é renovar os seres. Né? E aí, para isso, Deus prefere usar o tempo. Porque então essa transformação vai ser sincera. Não vai ser uma coisa forçada, né? O bem é bom demais para ser forçado. Não precisa, né? A criatura chegará nessa conclusão por ela mesma, experimentando, se quiser, todos os caminhos possíveis, até perceber que o bem é o melhor. Né? Então, por que motivo Deus não procede assim? Porque a verdade, como o Gamaliel vai dizer a Saulo, né? A verdade é muito forte para precisar ser imposta. Não precisa, né? Então, e aí, avançando um pouquinho, né, na fala de Jesus, aí mesmo é indispensável, né? É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar a meio caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas, não ouvides o teu próprio trabalho. Que aí é o que o irmãozinho estava trazendo, né? Jesus Cristo é o vencedor do mal. Isso significa que é dar conta de Jesus conduzir para que o mal não atinja inocentes, conduzir para que tudo de ruim que aconteça, aconteça dentro da estrada da justiça. Isso aí é dar conta de Jesus. Para nós, fica a tarefa, o nosso próprio trabalho, tratar a impiedade. Né? A impiedade que é interessante, né? Porque a palavrinha ímpio vai aparecer várias vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O ímpio, né? Aquele que a impiedade é a característica do ímpio, né? Que é a crueldade, a perversidade, né? Esse desejo pela imperfeição. Então, esse é o nosso grande trabalho. Se os demais estão brigando, lutando, guerreando, matando, esse é um problema que nós vamos ajudar a tratar tratando a nós mesmos. Para que cada vez mais tenha espíritos dispostos ao trabalho da pacificação. Aí Jesus está sempre chamando Tadeu para o ponto central. Assim, não adianta querer fazer nada fora enquanto eu não realizo dentro. E por que não? Porque a minha ação fora, ela não é fruto de um ensino que eu raciocinei e apliquei. Ela precisa ser fruto de um sentimento que eu cultivei, floresceu e agora está frutificando. Né? E porque esse é o ponto da sinceridade da transformação. Né? Jesus chama a atenção de Tadeu aqui várias vezes. É preciso reformar você mesmo, é preciso tratar você mesmo, porque quem se regenera age no bem. Age no bem necessariamente, né? De modo que então não importa tão somente a ação, mas o que nos leva a essa ação, né? O que nos conduz a esse bem verdadeiro. E aí, né, depois de reforçar esse ponto que o irmãozinho acentuou, o diálogo vai seguindo, e Jesus deixa uma coisa para Judas Tadeu que é importante a gente pensar também. Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir
é sempre melhor. Construir é sempre melhor. A tarefa da luta contra o mal não é de destruir nada, é de construir. A nossa tarefa é de construção, não é? A questão aqui é né? No dizer de Lázaro, o espírito precisa ser cultivado. E a gente tá doidinho para destruir, para exterminar, para acabar, né? Quanto mais, porque é a pressa que a gente tem, só que construir pede elaboração, pede trabalho, pede paciência, pede cultivo, pede presença. A nossa tarefa é de construir. Depois que Jesus fala de construir, olha o que o Judas Tadeu questiona. Senhor, eu terei errado em externar meus sentimentos de piedade? Eu só estava querendo destruir eles, assim. A gente com um companheiro, às vezes, no trabalho espírita que não concorda com ele. Eu só estava querendo tirar ele do trabalho. Eu estava tão errado assim, porque parece piedade. Você derrotar o mal parece piedade. Mas a grande questão é de que Jesus, né, vai frisar e, de certo modo, o que vai ficar aqui para a gente pensar aí, né, no nosso coração. Jesus vai enfatizar a espontaneidade no trabalho, na causa do bem. Ele reuniu as pessoas que efetivamente quiseram estar juntas. Nunca fechou as portas para ninguém, mas respeitou naturalmente o espaço de todo mundo que não queria. E esse respeito, essa espera para com as pessoas que pensam diferente, para com as pessoas que às vezes têm uma posição diferente, é que a gente não quer ter. Porque conforme a Adriana, né, trouxe aqui, às vezes, porque a gente tem as nossas dificuldades de melhorar, a gente tá doidinho para transformar as pessoas, para mudar os outros. E o nosso desafio é da gente focalizar essas nossas energias para a gente procurar ser um pouquinho melhor. O adversário, naturalmente, é alguém que vai compor a esse banquete no momento justo, na hora aprazada. Mas a nossa necessidade central é de edificação do reino no âmago, na alma. Só a luz do amor vai ser bastante forte para converter as pessoas. Porque observemos, né? A gente vai caminhando e na própria caminhada a gente vai temperando as nossas ideias, temperando os nossos sentimentos, temperando a nossa forma de proceder com as coisas. Enquanto crianças, pensávamos quanto crianças, mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi sendo postos em outras circunstâncias e a gente foi entendendo melhor os outros. A gente foi retificando esses caminhos. E esse amadurecimento é justamente o significado da espera de Deus. Porque se eu só tiver a visão daqui, eu não vou entender. Eu preciso ir passando pelas experiências. Eu preciso ir vivendo as coisas. E no momento que eu estou vivendo as coisas, eu só tenho que tomar o cuidado, não ser impiedoso. Porque às vezes eu estou daqui, o outro vai estar noutra posição. Às vezes eu estou daqui, o outro vai estar daqui. É só não ser impiedoso, deixar o outro no processo dele, no passo dele, na caminhada dele. Eu vou apresentar o meu melhor, aquilo que me cabe.
mas existe uma tarefa que o tempo realiza, que não é imposta, que não tem jeito da gente fazer pelas pessoas, porque a cada um é dado segundo as suas obras. E a gente naturalmente vai sendo convocado a entender que Deus cuida de todos. Aquilo que a gente tá doidinho pro outro melhorar, Deus viu antes da gente. E com certeza, com o tempo, vai auxiliar aquele coração. Não estejamos precipitados, porque o que a gente observa que precisa ser melhorado antes mesmo que a gente entendesse, efetivamente o Criador já estava trabalhando para que resoluções mais altas assim procedessem. Então, a lição, né, para conosco mesmo é: espera, porque nós estamos cultivando-nos. E não é, o nosso desafio não é destruir, o nosso desafio evolutivo é de construir. A nossa necessidade é de aprender a construir caracteres, é de edificar a verdade. É um desafio que pede paciência. Finaliza, irmãozinho, faz aí suas considerações finais, a prece, enfim, fique a gosto. Encerrou. Vamos lá, eu vou só passar na. Pode deixar aí, eu vou só passar na, na passagem, porque para encerrar, Jesus chama atenção para essa necessidade da fortaleza interior, né? Que é o dessa construção tão robusta que nenhuma influência externa possa, então, destruir, né? É uma construção tão sincera, tão honesta, tão verdadeira, que influências do meio, de outras pessoas, ou até mesmo internas, né, que possam, porventura, ter havido, não sejam capazes de destruir. E aí a gente tem algumas passagens relacionadas, né? Eu acho que é nessa parte aqui, eu não tô achando. Que é. Ah, não, é depois, né? É no próximo, acho que vai ser no próximo. No próximo. Passa, irmãozinho, a página aí, por favor. Aí. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando, e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, achava-as rebarrida e adornada. Depois vai e leva consigo mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. É claro que aqui acho que caberia um estudo, né, só sobre essa parábola, né, essa passagem que Jesus está narrando, mas ela é muito parecida também, quem quiser depois ler, tá em Mateus, né, também, em Mateus capítulo 12, deixa eu pegar a referência, capítulo 12, versículos 43 e 44 e 45, e também, mais atrás um pouquinho, Jesus vai contar mais ou menos parecida no capítulo 12 também, em Mateus, versículos 28, 29 e 30. São passagens semelhantes, assim, não são iguais, né, mas são semelhantes, que chamam a atenção para essa ideia central que não basta ter as aparências do bem, não basta ter as aparências da virtude. A casa varrida e adornada, ela parece boa, mas ela não é. Não está forte o suficiente para impedir, vamos dizer assim, a influenciação, né? Então, essa construção do reino divino dentro de nós é uma construção muito robusta. É um propósito de vida, é uma, vamos dizer assim, é uma tarefa diária e perene, em que a gente vai sendo convidado a ter sinceridade naquilo que faz, a ter sinceridade na fé,
é buscar elementos para que a nossa fé não seja uma questão de palavras, né? Como se bastasse dizer, ou como se a gente estivesse numa barganha com Deus, né? E então é preciso robustecer a nossa casa interior para que a nossa ação seja fruto de um propósito sincero, de uma busca verdadeira, que não deseja o mal, nem como a Helena trouxe, né, mais cedo aí, que não deseja o mal nem para os outros, nem para si mesmo, mas compreende todos, né, no seu processo de aprimoramento, de aprendizado, e vai fortalecendo-se para que cada vez mais seja capaz de sustentar esse bem para todos. E aí é o que Jesus encerra dizendo, isso leva tempo. É muito curioso como que Jesus sabe respeitar esse tempo, né? A gente sempre brinca com Jesus às portas de Damasco, quando Saulo pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E talvez muitos de nós viríamos já de imediato com uma lista de deveres, né? Olha, preciso que vá ali, que funde isso, que faça aquilo, que pregue em tal lugar, que vá a tal lugar. E Jesus, muito calmo, muito sereno, entra na cidade. Lá será dito o que deve fazer. Essa necessidade de verdade interior é tão grande que Jesus foi conduzindo Saulo a descobrir isso dentro dele mesmo, né? Uma frase atribuída a Santo Agostinho: não vá fora, né? Volta para ti mesmo. A verdade habita no interior do homem. Então é resgatar essa essência mais pura que está em nós, para que então ela possa ser fortalecida e gerar frutos, né? Os frutos do bem, os frutos do amor. Essa é a grande, vamos dizer assim, é um dos grandes propósitos do Evangelho para nós, né? É resgatar essa essência para que ela deixe de ser tímida e passe a ser algo realmente que vai direcionar as nossas atividades, as nossas palavras, os nossos projetos, né? Então é isso. E aí, irmãozinho? Podemos encerrar? Então, agradecer a todos pela presença. Realmente, o irmãozinho não tossiu hoje, glória a Deus. Muito bom. A gente vai fazer a nossa prece e o estudo continua uma vez por mês, né? A gente vem, às vezes nós dois juntos, se puder, às vezes um, às vezes o outro. Então vamos lá. Divino amigo, depois da oportunidade sublime da reflexão em torno da mensagem, em torno das tuas palavras, num clima de confraternização e paz, de compartilhamento fraterno, viemos na prece agradecer-te por tudo que fez e faz por nós. Conhecedores agora da realidade espiritual, sem ainda, por certo, compreender os seus pormenores e os seus desdobramentos, mas já cientes da nossa essência divina e imortal, é que nós olhamos para as tuas palavras com sincero desejo, com a sincera intenção de encontrar nelas a direção, o sentido que nos compete dar para a nossa vida, para os nossos propósitos. E por isso, Jesus, te agradecemos. Te pedimos, por fim,
nos envolva a todos com a tua presença e o teu amor, para que sigamos adiante, caminhando hoje, amanhã e sempre, na direção do bem e da paz verdadeira, conhecendo e transformando a nós mesmos, segundo aquilo que a nossa consciência já é capaz de nos ofertar. Que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos contigo. Assim seja. Meus amigos, então até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.